Olá, pessoal, de volta para a resolução de mais uma questão da nossa lista de exercícios sobre aplicação de vetores. Desta vez, resolvendo aí a questão de número 6. Então, vamos aí diretamente para a nossa questão. A nossa questão, ela diz o seguinte: a fim de corrigir a posição de um dente, um ortodontista fixou dois elásticos E1 e E2 no dente inciso. O elástico E1 traciona esse dente com uma força de 10 newtons e mede 3 centímetros. Já o elástico 2 traciona o dente com uma força de 20 newtons e mede 4 centímetros. Então, aqui na figura que se encontra o dente inciso, o elástico E1 é este, onde ele vai exercer aqui uma força que vai ter essa direção. Essa força, o enunciado diz que é uma força que eu vou chamar aqui de F1, que é aplicada pelo elástico 1, e ela vai ter módulo de intensidade 10 newtons. O segundo elástico aplica uma força que eu vou chamar de F2, devido a ser o elástico, né, a ser aplicada pelo elástico 2, e esta força, segundo o enunciado, tem intensidade 20 newtons. Bem, continuando o enunciado da questão, vamos ao comando dela. O comando da questão diz assim: o módulo da força resultante exercida pelos elásticos no dente inciso em newtons vale. Então, ele quer saber quanto é que vale a força resultante que atua nesse dente, ou seja, o somatório destas duas forças que atuam no dente. Bem, aqui na figura, nós vemos que o ângulo formado entre os dois vetores, entre a força aplicada pelo elástico 1 e a força aplicada pelo elástico 2, é um ângulo de 90 graus. A gente já viu que quando dois vetores, quando eu vou somar dois vetores cujo ângulo entre eles é de 90 graus, o vetor resultante vai ser dado pelo teorema de Pitágoras. Então, a única coisa que nós iremos precisar aqui aplicar é o teorema de Pitágoras, uma vez que o vetor resultante vai coincidir com a hipotenusa do triângulo retângulo, tá certo? A gente pode representar ele simplesmente, né, da seguinte maneira. A gente pode pegar esse vetor, né? Vou redesenhar essa figura aqui embaixo para ficar mais facilmente visível. Esse ponto será o dente inciso. Então, nós vamos ter aqui um vetor resultante apontando nesta direção. Esse vetor aqui, vetor resultante, não, perdão. Nós teremos um vetor atuando nessa direção, onde esse vetor vai ser o vetor F2, que é a força aplicada pelo elástico 2. Por sua vez, a gente vai ter aqui um outro vetor atuando nessa direção, onde esse vetor que está atuando nessa direção, a gente vai chamar de F1, onde esse vetor F1 é a força aplicada pelo elástico 1. E aí a gente percebe que o ângulo formado aqui entre eles é um ângulo de 90 graus. Dessa forma, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pegar o vetor F1 e vamos projetar ele lá na frente, tá certo? Nós vamos pegar o vetor F2 e vamos projetar aqui de lado, de tal forma que o vetor resultante nada mais é do que o comprimento desta diagonal, certo? Só lembrando que este ângulo aqui também é de 90 graus, este ângulo é de 90 graus e lá em cima também é de 90 graus. E aqui nós vamos ter o nosso vetor F, que é o nosso vetor força resultante, ok? Bem, nós vamos perceber que esse vetor F2 tem o mesmo módulo desse lado aqui do nosso triângulo retângulo.
Então, nós vamos ter que desse lado também é F2, aqui é F1 e aqui nós temos a nossa diagonal. Então, nós temos que F ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, ok? Logo, F ao quadrado vai ser igual. Substituindo os dados, o nosso F1 vale 10, vamos lembrar, e o nosso F2 vale 20. Então, nós vamos ter 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Bem, 10 ao quadrado é 100, então F ao quadrado é 100. 20 ao quadrado é 400. 100 mais 400 dá 500. E aí agora nós vamos simplesmente tirar a raiz dos dois lados. Então, 2 cancela com 2. 500 não tem raiz exata, mas a gente sabe que 500 é o mesmo que 5 vezes 100. E aí nós sabemos, né, que esse 100 ele tem raiz exata, né? Raiz de 100 é 10, então vem um 10 para fora e o 5 vai permanecer dentro da raiz. Então nós temos que o nosso vetor resultante vai ser 10 raiz de 5 unidade Newton. Logo, a alternativa correta, 10 raiz de 5, vai ser aí a nossa letra D. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Sempre que nós tivermos duas forças atuando, né? Ou seja, nós tivermos dois vetores e o ângulo entre eles for 90 graus, o módulo do vetor resultante vai ser encontrado aplicando o teorema de Pitágoras, certo? Onde o quadrado do vetor resultante vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois vetores. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.